foi bem interessante, até quando ela emergiu do transe, nossa, mas veio tanta coisa na minha cabeça, e veio não sei o que, não vou entrar em detalhes, tá? Vocês vão ficar tudo curiosos aí. Não vou entrar em detalhes o que aconteceu. Veio isso. Pois é, e aí foi onde preparei o áudio de auto-hipnose, que nós chamamos de Ultra High Intra Healing, que é muito interessante, são 40 minutos. E esse áudio, ele realmente, a pessoa, ela entra no transe profundo. Então, é um remédio é o remédio da hipnoterapia, é os áudios de auto-hipnose. Qual é o remédio? Ela ouvia de manhã e à noite, né? De tarde, de noite. E na hora da químio, né? Da químio. Eu ainda falava assim, Roberta, eu durmo, né? Não sei se eu tô ouvindo, acho que não tá dando certo. Ela pode ficar tranquila, porque se você não tá ouvindo, mas o seu corpo tá, sua mente, seu corpo não, sua mente está ouvindo. Sua mente vai estar ouvindo, tá absorvendo tudo. E, gente, absorveu tudo, porque eu fui pra primeira sessão de quimioterapia, dia 23 de agosto. Eu comecei com um protocolo, né, que eram vermelhas e brancas, e aí a famosa, né, a temida vermelha, que as pessoas têm muito medo. E é esse que ela vermelha é a mais temida. É a mais temida, olha aí. Ela é mais forte, né? E aí você, é aquela questão da ambiência que a Roberta falou, que no hospital as pessoas, tem as pessoas que positivas, eu tenho muita boa sorte, né, assim, não posso, com relação a todo o meu tratamento, apoio de todo mundo, as pessoas estavam mais, ficaram mais preocupadas do que eu, na verdade, assim, porque eu me levei muito tranquilamente a questão do tratamento. E aí na primeira sessão, eu comecei, e aí eu levei meu fone, e não tive nem nada, gente, assim, eu saí de lá, a preocupação, eu sou budista, não comentei antes, eu sou budista, e minha mãe saí de casa, minha mãe orando, pra eu não sentir nada, não ter nenhum efeito, eu dormi, então eu levei, foram 14 sessões de quimioterapia, entre brancas e vermelhas, porque começou com a vermelha, depois ele mudou o meu protocolo, que ele disse que não estava, o Dr. João Paulo, né, não estava respondendo da forma que ele queria que respondesse, e aí ele mudou para brancas, incluiu um imunizante, que a gente fala assim, que age no foco, que é o trastuzumab. Então eu comecei, aí antes era de 21 em 21 dias, depois passou para semanais, eu era toda sexta-feira, eu tomava quimioterapia. E aí eu falava assim, a Rô, ela falou, você mentaliza coisas boas. Até hoje, gente, eu fecho os olhos, a cor que eu imaginava da quimioterapia era aquela ia entrando, apesar dela ser, né, a gente falava vermelha, eu imaginava um líquido azul, que ia entrando no meu corpo e ia eliminando todas as minhas células ruins. E todos os dias eu falo que meu corpo, a cada dia que passa eu estava melhor, a cada dia que passa eu estava mais saudável. Que os meus telômeros, né, essa palavra que agora eu gravei, porque eu nem conseguia gravar. Cada dia que passa, meus telômeros voltam à forma original. Eu acordava e fazia assim, igual a Roberta. E aí foi dessa forma, né? Assim, aqui eu aceitei tão bem, que eu tinha tanto medo, e eu imaginava que realmente são gotinhas de cura, que ela veio para eliminar as células ruins, e eu ia eliminar todas, não ia sobrar nenhuma, que é o que aconteceu. Mas como ela acaba atingindo outras células, e uma das células que ela atinge é a primeira, que é que tem muita gente que tem medo, que é a queda do cabelo, né? E aí antes, quando eu tomei a primeira vermelha, que é a mais forte que eles falam, depende, né? Porque assim, isso depende, gente, não é meio mito isso, mas assim, eles têm muito medo dessa vermelha mesmo. Não, né? Na ambiência que a gente tá comentando. Aí, antes de cair tudo, a sensação que eu tinha era que se o vento batesse assim, doía muito, era uma dor de cabeça, porque tava desprega da cabeça, o couro cabeludo, assim, o cabelo, do couro cabeludo. E eu falei, não, eu quero rapar. E aí foi um momento marcante da minha história, né, que teve vários, mas assim, quando eu descobri, depois com relação a quando eu comecei a fazer a sessão, que foi a primeira que eu fiz a constelação e a hipnose, e aí essa queda do cabelo, a gente fez um evento, fez uma chamada de vídeo,
aonde eu ria, achava assim que eu tinha ficado parecida com o... Meu irmão falou que era com Pinduca. Eu achava que era parecida com aquela Buda, como que é o nome dela? A Monja Coen. A Monja Coen, achei muito. E eu me curti muito. Eu adorei o careca, gente. Então, assim, aquele medo das pessoas, como que você foi ficar careca? Adorei. Era tão libertador, não tinha preocupação nenhuma. Aí eu ganhei várias laces, né, da minha prima, ganhei lenço, ganhei turbante. E o que eu gostava mesmo era de sair careca. Hoje, como que você vai? Vou careca. Então, assim, e tava um calor, né, por causa do... Eu com o tratamento, eu acabei antecipando entrei na pré-menopausa, né, eles falam. Então, é um calor, tranquilo, gente, foi maravilhoso essa questão do cabelo, eu adorei. Eu acho que hoje eu tô penando pra deixar crescer o meu cabelo, que é essa cabelo que aí eu não tem corte, é mais tá mais desafiador o cabelo agora do que a questão desafiador da careca. Olha que incrível, olha só, vai me cortando. E a Tati, ela conta com muita leveza tudo isso que ela passou, né? E é isso, né? Porque eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Você vai lá e vai tomar uma bezetacil. Aí a pessoa fala pra você assim, relaxa. E aí você faz o contrário, você endurece o músculo, né? Fica tenso. E aí, como é que entra a bendita da injeção? Sem contar que qualquer injeção, você vai sentir muito mais dor, porque você está tenso, você está tensa. E todo mundo nessa vida que eu saiba já tomou injeção. Vai ficar pior ainda a situação. Vai sentir muita dor, porque você está tenso. Agora imagina se você for e entrar no estado de auto-hipnose, isso eu consigo, eu ensino o povo, tá? Entra no estado de auto-hipnose e entra para um relaxamento. Você não vai sentir. Se sentir dor, que não vai a zero, você vai sentir muito menor, é muito mais tranquilo. E é esse o caso que a Tati está trazendo aqui. É essa atitude mental que ela teve de enfrentar o câncer com leveza. Porém, o que mostrou? Um campo mostrou para ela, olha, você não está olhando para a cura. E aí depois ela começou a olhar e começou a tratar a parte mental dela. Ela se preparou no mental, no emocional, para ela conseguir enfrentar o desafio que ela tinha pela frente. Porque realmente nós sabemos, um desafio, mas tem que ser enfrentado? Tem. E fomos embora. Vamos enfrentar isso. Então, assim, uma coisa que eu aprendi quando a Tatiane, na época, deu a notícia que ela estava com câncer, e uma outra cliente minha de Santos, a Kelly, que também conta a história dela no meu livro, também falou que talvez ela estaria com recidiva, porque ela já tinha passado, e ali eu corri fazer uma especialização em hipno-onco, na época. Fiz a especialização, e uma das coisas que eu aprendi no curso, e eu digo para todo mundo, é o seguinte: quem decide quem vai viver ou morrer não caminha na Terra. Pronto. Então, se você que está nos ouvindo aí na rádio, escutou, olha, você tem 3 meses de vida, continue sim fazendo o seu tratamento com a medicina tradicional. É importante, é o que nós estamos falando aqui, ser integrativo. Então, busque tratamento onde você vai trabalhar a sua mente. E coloque essa fé dentro de você, que quem decide, quem vai viver ou morrer, não caminha na Terra. Não anda por aqui. E é bem por aí, é bem isso daí. Quando você pega essa verdade pra você, você fala, não, eu vou... Olha só, pega a história da Tati, que está contando aqui para todo mundo, que história maravilhosa, a atitude mental que ela teve o tempo inteiro, positiva, para poder enfrentar tudo isso, absorveu conhecimentos, aceitou os tratamentos que ela trouxe pro dia a dia dela, e hoje está indo, ela pegou todo aquele conhecimento e hoje ela está levando para a carreira dela. Ela pegou toda aquela situação que ela estava da doença, ela entendeu o quê? A minha mente, ela é muito poderosa. Então eu posso aplicar isso em qualquer parte da vida particular. E ela vai contar um pouquinho da carreira dela e para nós. E é isso. O que eu quero que vocês escutem, quem está aí do outro lado, que de repente está enfrentando esse tipo de desafio, essa doença ou qualquer outra que seja, é que
começar a olhar para dentro de você. Quais são os gatilhos que estão disparando aí, fazendo com que você fique mais triste. Evite escutar notícias ruins, evite assistir. Eu até falei para ela na época, não assista filmes de terror, não assista jornais que vão te deixar mais impactado com notícias ruins. Não assista. Procure absorver conteúdos que vão deixar, é filme de comédia, é filme legal, é música pra cima. Não precisamos dar mais peso pra mente, porque já tem. A gente tem que aliviar agora. Qual é o processo? É todo o processo que ela passou e consumir conteúdos que vão deixar a pessoa rindo, feliz. Quando as pessoas, uma coisa que eu vou ensinar aqui todo mundo, quando a pessoa começar com muito negativismo, né? Você mentalmente você começa assim, cancela, a pessoa não precisa escutar, viu? Você não precisa ser mal educado. Mas você só simplesmente começa a cancelar aquilo. Você não precisa absorver peso de maneira nenhuma. E aí, Tati, como é que é, depois que encerrou aí o dia que você recebeu resolveu, né, vamos dizer assim, a notícia que tudo estava resolvido, e como que foi depois a segunda etapa, que você foi para outra etapa, que é da cirurgia, né? Como é que foi tudo isso daí?